Charles Haddon Spurgeon, um dos grandes pastores e pregadores do século XVIII, uma vez disse: chegará o dia em que no lugar de pastores alimentando ovelhas, haverão palhaços entretendo bodes. De fato, esse dia chegou. Vivemos em um tempo onde o pastorado perdeu quase que totalmente sua virtude e real significado. Pessoas mal intencionadas e também pessoas bem intencionadas, só que com pouco ou nenhum preparo, têm habitado os palanques de nossas igrejas, reuniões e, na nossa era, vídeos online. Munidas apenas de microfones, uma teologia fraca e uma espiritualidade rasa, têm enganado e levado ao engano milhares de almas. A questão aqui não é sobre a simplicidade de alguns. Ora, olhemos para os discípulos, Pedro, Tiago, João, André e Filipe. Eram todos pescadores quando foram chamados. Homens simples, com pouca instrução, que posteriormente ensinaram e guiaram outras centenas de pessoas à fé em Cristo. O alerta é sobre a falta de entendimento e da busca por melhoria, do fazer por fazer, mas principalmente do uso do título pastor como um pronome de tratamento que evidencia uma vida com Deus mais honrosa e digna de exaltação. O que é ser pastor, afinal? Em minha visão, é o trabalho mais difícil, cansativo e pesado do mundo. Não é somente o fato de ter uma vida em suas mãos. Pais, mães, médicos e outros têm esse sentimento de responsabilidade também. Mas um pastor tem uma responsabilidade com a alma do ser humano, o cuidado com algo que não pertence a ele. Um pastor é responsável pela igreja de Deus, por ensinar e guiar a noiva de Cristo até as bodas. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28 diz: cuidem de vocês mesmos e de todos o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou, como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. O fato de ser responsável por algo que é de outro já nos dá um frio na barriga. Imagine ser responsável por algo que pertence a Deus. O homem tem mania de tomar para si posições e títulos ao seu bel prazer. E no pastorado, infelizmente, não tem sido diferente. Fica no esquecimento a frase de Efésios 4:11 que diz: Ele designou. Ele é quem evoca esse chamado no homem. Não é algo nosso. Até porque nenhuma força ou sabedoria humana pode te preparar para o pastorado. Não basta somente um outro ser humano dizer: pronto, agora tu é pastor. Não basta sua carteirinha do Instituto Teológico, sua graduação, seus anos de crente. Nada disso te faz pastor. Outra confusão brutal que fazem é: subiu no palanque para falar, é pastor. Falar das boas novas de Cristo, o pregar entre aspas, é uma obrigação, um serviço do dito pastor. Mas pregar o evangelho não é restrito ao pastorado, é um chamado para toda a igreja de Cristo. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. 2 Timóteo 4:2. Pastor tem mais que a função de apenas subir em um palco e falar. Ele deve repreender, corrigir, exortar. E isso não se faz apenas em uma mensagem de 40 minutos. Isso é trabalho para uma vida. Quer um título? Use certo pelo menos. Título de pregador? Pode ser, mas não pastor. Não existe pastor sem rebanho. Provérbios 27:23 diz: esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos do seu rebanho. Mas voltando à frase de Spurgeon, palhaços entretendo bodes. Temos os novos coachings, os pregadores de fim de semana e os teólogos do YouTube, infestando nossas igrejas, tendo oportunidades indiscriminadamente
de disseminar mentiras, achismos e visões duvidosas. E nós deixamos, porque é mais fácil comer ração pronta do que buscar pasto fresco. Tiago fala em seu livro, no capítulo 3, verso 1: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Ao querer ensinar outros, precisamos ter em mente que seremos cobrados com muito mais rigor do que outras pessoas. Se todos entendessem a profundidade e a seriedade da palavra rigor nesse verso, com certeza teríamos bem menos pregadores por aí. Precisamos ter mais critério na escolha, primeiro do que falamos e também ouvimos, e aprender a ter pensamento crítico e conhecimento bíblico para pegar os erros e heresias que são jogados na nossa cara a todo momento. Precisamos acordar, porque de palhaços, animadores de palco e coachings o mundo está cheio, mas que não sejamos os bodes que vão ficar ouvindo. A noiva de Cristo precisa estar atenta, vigiar com seus olhos e ouvidos para não ser afastada do noivo por qualquer palavra tola. Deus abençoe.